Boa tarde a todas e todos. Sou Pedro Roberto Jacobi, sou professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados e coordenador, junto com a professora Gabriela Di Giulio, do grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade, a partir do qual estamos organizando este evento. Nossa finalidade é discutir, refletir com convidados as múltiplas dimensões dos eventos que aconteceram recentemente no litoral norte de São Paulo. Como vocês poderão ver ao longo das falas, não? As cenas, imagens, histórias, perdas, respostas e os sofrimentos amplamente reverberados sobre os eventos recentes no litoral norte do estado de São Paulo podem ser discutidos através de diferentes lentes, e essa é a finalidade desta nossa conversa. Justamente porque o ocorrido no litoral norte reflete justamente a necessidade de considerar a equação perversa que soma e não raro multiplica os efeitos das dinâmicas de planejamento, carências de infraestrutura, acesso desigual a serviços básicos de assistência, supressão de infraestrutura verde e azul, condições de vulnerabilidades, iniquidades sociais e os impactos das mudanças aceleradas do clima, o que nós temos denominado de emergência climática, que é um termo que precisamos destacar cada vez mais. Também há a lente que foca nas desconexões entre as políticas setoriais, nos entrelaçamentos numa perspectiva política utilitarista, fortemente influenciado por interesses políticos hostis às questões ambientais, uma cultura de fiscalização insuficiente e a inadequada governança de regulamentos e marcos vigentes, assim como a pressão imobiliária que tem sido uma característica na região. Neste webinar, então, nós convidamos a professora e pesquisadora Célia Regina de Gouveia Souza, o doutor cientista social e planejador urbano Pedro Henrique Campelo Torres, o arquiteto e urbanista Pedro Henrique Rezende Mendonça, a advogada Maria Fernanda Carbonelli Muniz, que deve se juntar a nós, e também que fará um comentário, vamos dizer, uma síntese sobre essas questões, a professora doutora do Departamento de Saúde Ambiental, Gabriela Marques de Giulio, e depois vamos abrir para perguntas do nosso público. Portanto, é um momento importante também da gente trazer justamente uma reflexão sobre os alcances do que aconteceu, o porquê isso aconteceu e as respostas que precisam ser dadas de forma cada vez mais clara, vinculando-as a um tema fundamental que vai ser abordado aqui, que é a questão de perdas e danos associados aos resultados do último encontro de mudanças climáticas realizado no Egito. Então, eu vou passar inicialmente a palavra à professora Célia Regina de Gouveia Souza. Eu vou ler rapidamente um breve currículo, que tem graduação em Geologia, mestrado em Oceanografia Química e Geológica, doutorado em Geologia Sedimentar pela USP. É pesquisadora científica do nível 6 do Instituto de Pesquisas Ambientais, ex-Instituto Geológico da Secretaria, que também agora mudou o nome, já não é mais a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, agora denominada de CEMIL, e professora colaboradora do programa de pós-graduação do Departamento de Geografia Física da FEFELESH e USP, e atua em diversas linhas de pesquisa: dinâmica costeira, erosão costeira, riscos costeiros, geologia, geomorfologia, biogeografia de ambientes costeiros. Célia, muitíssimo obrigado pela tua presença, estamos muito interessados em assistir a tua apresentação. Boa tarde a todos os que estão aqui com a gente, né, os palestrantes, e principalmente a você, Pedro. Eu agradeço bastante o convite, né? Eu acho que é uma excelente oportunidade. A gente não pode deixar passar isso, e essas discussões, elas enriquecem, e eu acho que elas vão trazer bastante conteúdo aí para
botar a bola para frente aí, né, do que vai acontecer. Bom, antes de mais nada, eu vou desligar a minha câmera para evitar qualquer problema aqui. Bom, então, assim, né, quando eu pensei, né, o que eu vou preparar, né, para isso, eu resolvi trazer para vocês, assim, um panorama mesmo, né, e mostrando que foi um evento meteorológico extremo, de fato, né, mas ele também foi um evento oceanográfico intenso. Na verdade, essas duas coisas se conversam, né? Esses eventos, geralmente, eles vêm a reboque, né? Tanto aquilo que acontece no continente, quanto aquilo que acontece no oceano, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho disso agora, né? Bom, vou começar aí, né, com a tragédia, né, enfim, como que era, tem aí muita coisa que eu vou mostrar aqui. Eu fiz uma reunião enfim, de coisas, né, de documentos, inclusive muita coisa da mídia, né? A mídia tem trazido bastante informação, isso que eu acho bem interessante, porque significa assim, informações importantes, né? E muitos de vocês já devem ter visto o antes e depois, né? Como é que está a situação, o que aconteceu, como é que estava, né, antes do evento e o que aconteceu na parte de baixo depois, né? E aí a gente nota, né, várias cicatrizes aqui embaixo, né, nessa figura aqui embaixo, a gente nota várias cicatrizes de escorregamento, justamente entre Juqueí, né, a praia de Juqueí, enfim, toda a balneário ali de Juqueí, tá? Saí e Baleia, tá? Mas principalmente nessa área aqui, tá? E a gente vai ver que o hotspot de chuva, assim, de maior volume de chuva, e também de onda, foi justamente nesse trecho aqui entre o norte de Bertioga e o sul ali da Ilhabela, né, toda a costa sul de São Sebastião, tá? E aqui um exemplo, né? Nós temos aqui a Vila Saí, a famosa Vila Saí, todo mundo está vendo isso direto, né, na mídia, e justamente esse biquinho aqui que a gente tem é a situação de campo, né, o que aconteceu aí nessa tragédia, aí, nesse evento do dia 19 de fevereiro. Bem, aqui eu trago algumas fotos de campo, tiradas aí pelo meu pessoal, a equipe do ex-Instituto Geológico, né? Agora a gente é Instituto de Pesquisas Ambientais, mas a minha equipe está lá direto desde quando começou essa tragédia. A gente tem um convênio com a Defesa Civil do Estado, e aí nós temos feito assim diariamente, as equipes estão lá, tem 2, 3 equipes, enfim, lógico, né, se revezando, mas tem sempre lá a gente, né, fazendo essas avaliações das casas, enfim, de quem tem que sair, das casas que vão ser interditadas, daquelas que ainda podem ser habitáveis para um futuro aí, mas enfim, então tem a equipe da gente, a equipe do IPT também está junto, trabalhando nessa parte de fazer essas avaliações, tá? E aqui eu trago, assim, um vídeo que mostra um pouquinho aí, né, do desespero das pessoas no pico. Isso aí já foi durante o começo, né, da manhã do dia 19, né, a situação das pessoas. Eu vou até baixar um pouquinho o áudio, que não acho muito interessante aí, mas, enfim, só para a gente ter uma ideia, o que está ocorrendo aí, né? Uma enxurrada, né? Está ocorrendo aí, né? Então, a zona de passagem da cheia está passando justamente, claro, essa drenagem extravasou, né? E está passando justamente aí por dentro das casas, praticamente. Aí a gente vê um evento de corrida de lama e detritos, também, tudo nessa região de Saí, enfim, Juqueí, tudo nessa região de São Sebastião. Evento, então, de corrida, né? A gente chama de corrida de lama e detritos. E a zona de passagem da água, né? É uma drenagem, e aí ela vai por o caminho onde ela estaria acostumada a passar, né? Antes da urbanização. Claro que tem barreira física, né? Aí é impressionante essa cena, acho que alguns de quem nos assiste já viu isso, né? Impressionante a cena do que acontece
né, com veículo na ponte, enfim. Na zona de passagem da enchente, com um rio extremamente alto. Acho que são cenas bastante fortes, né, que a gente pode, enfim, discutir um pouco, né, o que fazer nesses casos, como atuar, né, em termos de gestão de riscos, que a gente está falando, né, em gestão de riscos e de eventos que estão começando a ficar cada vez mais intensos e mais frequentes, né? Enfim. Aqui, aí então a gente sai das vertentes, né, e vai para a planície costeira e para a praia, para o mar, né, que é o final da água, certo? O final das bacias, né, vamos dizer assim, o ponto mais ajusante de uma bacia hidrográfica é justamente o mar, né, das bacias, enfim, que estão aí ao longo da Serra do Mar, né, tá? Então, o exutório vai para lá, né? Então, a gente tem alguns exemplos de vários bairros onde aqui Caraguatatuba, enfim, Juqueí, até Guarujá, né? Isso é no condomínio Acapulco, no Guarujá. Aqui uma foto tirada, isso aí eu estava lá no Guarujá, uma foto tirada no Canto da Tortuga, durante o dia 19, quando a maré estava subindo, então a gente vê esse canto, quem conhece sabe que essa área é uma lagoazinha, né? É uma praia bastante erosiva e que tem um risco muito alto de erosão nessa praia, e aí ela vai também proporcionar a ocorrência de inundação costeira, né? Bom, e aí é o ponto que eu quero levantar, né? Tudo aquilo que a gente está vendo, né? As inundações que acontecem numa planície costeira, a gente vai ter uma mistura aí de processos. Tanto inundações continentais, ou seja, aquelas geradas aí pela enfim, por muita chuva, né, por extravasamento dos canais e muito acúmulo de água, né, nos canais e transbordamento desses canais, mas também é gerada pela influência da maré, que é o que a gente chama de inundação costeira. Tá? Então, a inundação costeira e a inundação continental, em eventos como esse, estão sempre caminhando junto, né? Então, a gente vai ver depois alguns gráficos da coincidência entre o pico de chuva e justamente o pico da maré, né? Que foi na madrugada desse dia 19, né? Enfim, nas primeiras horas do dia 19, onde a gente já tinha muita água, né? A chuva começa lá pelas 5 horas da tarde, mais ou menos, ao longo do nosso litoral, Baixada Santista e a parte sul, pelo menos, de São Sebastião, e ela só vai parar no dia seguinte, por volta de 1h, 1h30 da tarde, né? Enfim, e chuva intensa o tempo todo, né? Com extremo realmente de chuva, como todo mundo já deve ter visto por aí, né? E aqui eu trago uma foto. Então, tudo isso que a gente está vendo é inundação continental mais inundação costeira, então é influência também de maré, tá? Não é só do volume de chuva, é influência de maré, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aqui uma foto aqui de Boiçucanga, essa praça, a Praça do Pôr do Sol. Eles realmente, assim, enfim, acabaram de fazer essa reurbanização, e o que a gente está vendo é um cano, né, na verdade, de esgotamento de água que cai na praia e que não aguentou e arrebentou, então, toda a parte aí desse trecho, tá? E aqui mais um filminho para mostrar o que aconteceu na Praia Grande, em Ilhabela. Aí, pessoal, olha como começou o nosso carnaval aqui, ó. Na Praia Grande. Olha os carros onde foram parar, pessoal. Tragédia total. Muita água. Muita água, muita água. Olha isso aqui, ó, pessoal. Isso nos leva também a pensar o que acontece com essas praias, né? E com todos os ecossistemas marinhos, costeiros,
depois de um evento desse, né? Todo mundo deve lembrar aí do Rio Doce, né? Da tragédia lá de Brumadinho, enfim, né? E que, claro, tem um grande impacto nesses ecossistemas aí, principalmente os ecossistemas costeiros, tá? Bem, então vamos lá, seguindo. Desculpa. Agora eu vou trazer algumas modelagens que vocês estão vendo. A gente tem um projeto FAPESP, né? E esse projeto, ele vem, né? Um sistema de alerta de eventos de ressacas e inundações costeiras para o estado de São Paulo, com foco em impactos das mudanças climáticas. Então, a gente está fazendo a gente está entrando no 3º ano do projeto, deve terminar agora ainda no final de 2023, e nós estamos trabalhando na construção da plataforma SARIC, né? Então, nessa plataforma, a gente está, enfim, o que é isso, né? É o sistema de alerta para esses eventos que a gente está criando. Então, a gente tem modelagens, previsões meteorológicas, né? Claro, modelagem meteorológica, tá? A gente está trabalhando com o modelo ETA do INPE, que na verdade é a doutora Show do INPE, que é a coordenadora desse módulo, né? Do projeto, tá? Então, a gente usa o modelo ETA, enfim, com várias... Tem muitas variáveis que são utilizadas, né? Não vem ao caso agora, mas eu trouxe isso para mostrar alguns, dentro desse projeto, as modelagens, né? Alguns resultados da modelagem meteorológica, né, que foi feita com relação à questão de ventos, enfim, chuva, né, precipitação, tá? E também a modelagem de ondas e a modelagem de nível do mar, né? Bem, então aqui um exemplo, tá? De uma comparação entre o modelo ETA do INPE e o modelo COSMO, né? Que é usado pela Defesa Civil, ele é usado pelo INMET, ele é usado pela Defesa Civil, tanto um modelo quanto o outro, né, claro, né, previram acumulados muito intensos de chuva. A Defesa Civil, né, o CBDEC, pessoal, enfim, teve vários alertas nos dias anteriores. Esses alertas, eles vinham com previsão de 250 milímetros de chuva para o litoral norte, 150 para a Baixada Santista, tá? Mas e a gente vê assim, né? Também o nosso modelo ele mostra, né? Projeções até maiores, né? Desculpa, previsões até maiores assim, né? Do que 300 milímetros, e mostra o tempo todo que esse setor, né? Principalmente Baixada Santista e todo esse trecho aqui com acumulado que estaria, né? Para acontecer. Justamente na costa sul de São Sebastião, né? Tá? Entre Santos, principalmente entre Santos e a costa sul de São Sebastião. Isso é o que os modelos prevêem, né? A gente tem esse modelo na escala de 8 quilômetros, né? Tá? O diferencial aqui é que o nosso modelo estava mostrando que a chuva máxima ia cair em São Sebastião, na costa sul de São Sebastião. Já o outro modelo, né, previa que essa chuva máxima iria cair mais para cima, um pouquinho, né, mais para Ubatuba, né? Se a gente tem aqui no cursor, eu estou mostrando aqui Ilhabela para vocês, então ele iria, claro, ia ter chuva muito forte aqui, mas iria mais para a região de Ubatuba, norte de Caraguatatuba, Ubatuba. Bem, aqui dentro do nosso modelo, né, eu trouxe 3 dias assim de previsão. A gente faz 5 dias de previsão, né? As previsões são horárias, então a gente tem muito dado, né, que são processados dentro do modelo acoplado, né, entre o modelo meteorológico, ondas e marés, e a gente pode ver, né, em todos eles, que 3 dias antes do evento, então, a gente tem aqui, né, Ilhabela, só para vocês se situarem, sempre maior concentração de chuva, 2 dias antes do evento, dizendo mesmo a maior concentração de chuva nesse trecho, e 1 dia antes do evento, maior concentração de chuva nesse trecho, já indicando, então, índices maiores, então, até do que 300 milímetros de chuva, tá? Bem, então, o que aconteceu, né, assim, né, dando um zoom aí, né, no nosso modelo, o que a gente... o que aconteceu nesse modelo? E por que tanta chuva?
né? O que foi que mudou, que o modelo estava dizendo, enfim, estava caracterizando aí acumulados menos intensos e com menos chuva, que na verdade já é muita coisa, né? Tá? E que aí, de repente, a gente tem mais de 600 milímetros aí chovendo, né? Bom, é importante a gente ver o que estava acontecendo no oceano, né? Tá? Então, a gente tinha aqui embaixo um ciclone formado lá embaixo, na costa da Argentina, tá? E esse ciclone, forte ciclone, então que é uma zona de baixa pressão, tá? Esse ciclone, ele estava mandando ventos muito fortes e ondas também, né? E água também. A gente sabe que quando você tem a atuação desses ventos muito fortes, esses ventos muito fortes, eles empurram a água para cima do continente, tá? E ventos, né? Também. Então estava mandando tudo isso para na direção para norte, né? Na direção da costa de São Paulo, tá? Bom, do outro lado, lá para cima, né? Enfim, já na costa leste do Brasil, a gente tinha um centro de alta pressão, um anticiclone, mandando ventos ao contrário, na verdade, né? O anticiclone é o antissentido do relógio, né? Então, mandando ventos ao contrário. E tudo isso, e esse anticiclone, ele ficou bastante tempo barrando, tá? Vamos dizer assim, a migração, porque normalmente o que a gente tem é isso, né? A zona de baixa pressão vai para alta e a gente tem a migração dos ciclones para norte. Não é comum nesta época do ano, né? Isso ocorre principalmente, enfim, a partir do outono, né? Tá? Dessa migração passar por São Paulo, desses ciclones passarem por São Paulo, mas isso a gente está vendo que tem acontecido aí cada vez com maior frequência, tá? Nessa época do ano também. Então, enfim, o que a gente tem aqui, né, que mostra claramente nos dois gráficos, nas duas imagens, é que a gente tem, o que é isso aqui, né? Com essa concentração aqui, com o maior volume de chuva. Está mostrando o que para a gente? Está mostrando justamente a zona frontal, né? Porque tem como existe um choque de temperatura entre baixa pressão, que é a temperatura mais baixa, e alta pressão, temperaturas altas, né? Tá? Então, existe um choque, e aí por isso que acontece a chuva, né? Então, a frente fria, né? Ela estava se deslocando, ela veio se deslocando para norte e ficou parada justamente aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui na pontinha da minha seta é a Ilhabela, e ela ficou parada onde? Muito tempo parada nesse pedaço aqui, né? Então, por quê? Porque a gente tinha o barramento, então, aí desse centro de alta pressão aí, né? Desse anticiclone. Bom, então, como eu estava falando aqui agora há pouco para vocês, isso aqui é um gráfico mostrando os ventos, né? Os ventos de sul. Como eu falei, esses ventos de sul empurram muita água para cima do continente, empurram onda, né? Quer dizer, elevam onda, né? Então, geram ondas mais altas, tá? E tudo isso vem de sul, vem para cima vem justamente para a costa de São Paulo, né? Ilhabela aqui como referência, e aí a gente tem então o hotspot acontecendo justamente nessa área aqui, tá? A frente fria, né? A zona frontal aqui, tá? Então, uma outra coisa que acontece, né, além desses fenômenos meteossonográficos que eu estou explicando para vocês, ainda por cima vem o barramento orográfico formado, então, pela Ilhabela e pelo Planalto de Juqueri-Querê, que estão exatamente aqui. Tá? Então, a gente tem um barramento orográfico nessa área aqui. Então, isso tudo contribuiu também para que para que tivesse esses altos volumes de chuva também, né? Então, foi assim, os piores cenários, né? Tá? Que a gente pode ter, tá? Bem, e aí, né, como é que essa chuva se distribui? Eu trago aqui os mapas, né, os índices, né, do acumulado de 24 horas, que nem chegou a 24 horas, na verdade, muitas dessas áreas foram acumulados de 6 horas, né, 6, 8 horas, 10 horas, tá? Como eu falei para vocês, a chuva começa às 5 horas da tarde e vai terminar às 2 horas da tarde do outro dia, né? Então, e aí a gente vê exatamente essa distribuição, né? Os maiores acumulados de chuva ocorrendo aqui entre Bertioga, aqui a gente já está na Praia do Guaratuba, que é Itaguaré, aqui é a Praia da Enseada de Bertioga. Então,
a gente tem os maiores acumulados, a gente comparando aqui a Enseada de Bertioga 361 e Guaratuba, né, 683, a gente vê que tem uma grande diferença em termos de acumulado. Então, realmente, a coisa ficou entre Guaratuba e justamente a área do Saí, Baleia, né, aqui é a Praia da Baleia, tá? Então, Barra do Saí aqui, tá? Juqueí, então ficou justamente aqui ela diminui um pouquinho no sentido da costa, da entrada do canal São Sebastião, né? Essa área aqui, desculpa, eu tive que montar essa figura assim para poder caber tudo num slide só. E aí aqui a gente tem lá Ilhabela, claro, né? São Sebastião, Caraguá. Então a gente vê que nessa região aqui, né? A gente já tem menores acumulados, então a chuva já arrefece um pouquinho, já diminui um pouquinho, mesmo no sul da Ilhabela, mas são acumulados muito grandes, né? Para menos de 24 horas, né? Isso aí é muita chuva de qualquer forma, né? Tá? E aí vai no sentido de Ubatuba, enfim, algumas áreas com maiores acumulados, mas chove um pouco menos em Caraguá, mas só essa chuva já foi suficiente para detonar, claro, um monte de processo aí, principalmente inundação costeira em Caraguatatuba, tá? E aí, para a Baixada Santista, a gente tem um principal, um acumulado muito grande no Guarujá, tá? Esses 389 milímetros aqui na Praia da Enseada, eu posso dizer que isso passou bem pela minha porta, eu estava lá no Guarujá, a gente, enfim, em frente à Avenida Atlântica, e eu escutava durante a noite o canal que passa, né, o canal que vai para a praia, né, que conduz as águas ali da parte de trás, né, da serra, né, para a praia, ele passa em frente à minha casa, e eu escutava barulho de cachoeira, nunca escutei isso, assim, na minha vida, né, então, assim, foi bastante intenso, graças a Deus, enfim, não extravasou, né, mas se chovesse um pouco mais, eu acho que teria extravasado, inclusive ali que eu nunca vi extravasar, né, tá? Bom, então, assim, esses... Elia, por favor, mas tá bom. rapidinho para concluir. Tá bom, estou terminando, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do modelo de ondas e de nível de mar. Esses pontos que vocês veem aqui, desculpa a chuva de pontos, mas são os pontos que a gente usa na nossa modelagem, para a simulação desses modelos, tá? Que são aninhados de modelos globais e são aninhados ali para a nossa costa, tá? Então a gente tem os pontos A na linha de costa, na profundidade de 20, mais ou menos, isóbata de 10 metros é o ponto B, e o ponto C, isóbata de 20 metros, né? Então vocês vão ver algumas modelagem nesses pontos, em algumas dessas áreas aqui, principalmente entre Bertioga, Guarujá, Bertioga e até Ubatuba. Bem, então, trazendo aqui um aspecto importante que a gente tem que colocar também nessa tragédia toda, é que a gente estava com um pico de maré de Cisija entrando, né? A lua nova, que é a maré de Cisija, a gente tem as maiores elevações normais, né? É a maré onde a gente tem mais influência da lua, então a gente vai ter um pico de pré-amar mais alto mesmo e de pré-amar mais baixo, tá? Então esse pico de pré-amar, ele está bem caracterizado aí, a gente já estava com influência da Cisija, né? A gente chama de maré de Cisija. Então, só para vocês terem aqui, os gráficos mostram, então, dia 19, entre 0 hora e 12 horas, né? Então, a gente tem, na madrugada do dia 19, o pico, justamente, né, com pico de maré, de nível de mar, chegando a 2,5 metros, creio mesmo, isso é muito grande, isso realmente é a sobrelevação foi aí de quase 1 metro de nível do mar. Tá? Sobrelevação é aquilo que vai acima da maré, da tábua de maré, vamos dizer assim, do que é previsto em modelos matemáticos, né? Tá? E aqui a gente tem, então, os dados, né, de Ubatuba, Bertioga, Caraguatatuba e 2 pontos de Ubatuba, na verdade, Bertioga e Caraguatatuba, então, a mesma situação, né, chegando aí 2,5 metros de nível do mar ao longo nessa madrugada do dia 19. E onda, né, como é que se comportaram as ondas? As ondas também se comportaram vamos dizer assim, mal, mas foi muito rápido. Então, assim, eu posso dizer que só não foi pior em termos de impacto na linha de costa oceânica, porque a gente teve só sobreelevação do nível do mar. Se a gente tivesse tido
uma ressaca, né? Ou seja, agitação marítima que perdurasse por mais tempo do que ela perdurou, foi muito rápido. Aqui a gente vê, por exemplo, em São Sebastião, ondas bem altas mesmo, né? Chegando ali em pontos próximos, em pontos na isóbata de 20, tá? Aqui do outro lado também a gente vê ondas bem altas aqui em Bertioga, né? Naquele pontinho aqui de Bertioga, perto ali aqui já é a Morada da Praia, né? Então, metade do município, mais ou menos, né? Então, a gente vê onda alta, mas também, né, lá para a costa, enfim, para Caraguatatuba e Ubatuba, a gente já tem ondas mais baixinhas, né? Então, ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é a altura de onda significativa, são as ondas mais altas mesmo, né, que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, se a gente tivesse tido um evento com ondas, né, fortes, atuando por mais tempo, né, atuando, aqui foram poucas, foi realmente um pico e depois ela foi embora, né, tá, atuando por exemplo, 12 horas, 10 horas, 12 horas, aí a gente ia ter também toda a linha de costa, toda essa linha de costa arrebentando, certo? Ou seja, muitos problemas também nas praias, tá? E aqui só fazendo um adendo aí, né, com relação, eu falei para vocês, né, da inundação costeira lá na orla oceânica, e só mostrando aqui, comparando um dado aqui é no marégrafo não, né, da régua lá da praticagem, né, então a gente tem 2 metros aqui, nesse dia 19, tá, de nível do mar, tá? E aqui, maré medida, aqui, né? A gente tem a modelagem em azul e em pretinho, os pontinhos pretos são medidos, tá? E ali, na madrugada, né, do dia, durante o dia 19, até os dados mais altos aqui. Bom, mas o que eu quero comparar com vocês? Eu quero comparar exatamente este gráfico aqui com este gráfico. Aqui é lá dentro do estuário de Santos, né? Lá na Ilha de Barnabé. Na Ilha Barnabé. Então, assim, a influência, né? A gente tem um nível do mar mais alto, e isso vem muito a reboque também da quantidade de água que caiu dentro do sistema, né? Então, mostrando, então, o impacto da inundação costeira e inundação continental. Então, a gente está vendo os dois processos aqui juntos, tá? Lá dentro do estuário de Santos. Bom, agora só fazendo um overview aqui, um pouquinho do SAI, tá? Essas imagens foram disponibilizadas aí, o pessoal do G1, inclusive, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, né, na evolução da ocupação, né? Claro, tudo isso que eu falei são eventos naturais, certo? Agora, os impactos desses eventos vão ser cada vez maiores onde a gente tiver ocupação de áreas de risco, com pessoas com alta vulnerabilidade também, né? Com ocupação com baixa estrutura de construção, tá? Então, tudo isso, né, vai se refletir aí justamente nas áreas mais carentes, nas áreas mais pobres e nessas áreas aí de invasão, né, tá? Então, esse histórico mostra claramente que a gente tem, né, um contingente aí, né? E isso de 92 até 2017, tá? Como cresceu essa vila. A gente fez um mapeamento de risco na década de... A gente entregou, na verdade, um mapeamento de risco para São Sebastião, né, para o município de São Sebastião, para a prefeitura, encomendado por eles, inclusive, né, onde a gente trabalhou, então, com riscos de escorregamento, risco de inundação também, essa parte de inundação fui eu que trabalhei, né, e muitas das áreas que inundaram, né, e que hoje estão ocupadas, são áreas que estavam indicadas nos nossos mapeamentos como alto risco, né? Bem, então, aqui a gente tem, né, um alerta, né, que em 2018 havia 648 imóveis e 779 famílias na região, né, nessa região, tá? A ocupação, né, segundo o MAP Biomas, essa ocupação, né, esses assentamentos precários, né, como são chamados, eles aumentaram quase 9 vezes, né, entre 1985 e 2001, tá? E isso inclui em todo o litoral, enfim, toda a área entre São Sebastião, Ubatuba, Guarujá, Caraguatatuba, Ilhabela e Bertioga, foram as áreas mais atingidas, né?
tá? E mostra que, por outro lado, quer dizer, isso aqui vem a reboque de quê? Vem a reboque disso, do crescimento das áreas urbanizadas, tá? Em contrapartida, esse crescimento, no mesmo período, para as mesmas áreas, foi de 4 vezes, tá? Ou seja, 4 vezes um crescimento nos dá o dobro, né, ou mais, né, mais do que o dobro, né, de, vamos dizer assim, de resposta, né, de assentamentos precários que são função disso aqui, né, dos condomínios, toda essa área de São Sebastião, Costa Sul de São Sebastião, muita parte do Guarujá também, enfim, essas ocupações, elas vêm, e eu assisti isso, porque eu vi isso em 94, quando a gente terminou de fazer lá, 94, 96, e tenho assistido isso, o crescimento, assim, astronômico nesses anos todos, tá? Bem, e aí, só fechando, né, esse mapeamento foi um outro mapeamento de risco, que aí foi só para escorregamento, né, realizado pelo Instituto Geológico em 2006, e já mostrando, então, áreas de risco alto, né, e com áreas já entrando, né, a questão de risco muito alto, o R4 aqui, né, algumas residências também, um bloco aqui de casas em risco muito alto. Lembrando que isso tem, a classificação de risco aqui tem muito a ver entre não só características, né, da encosta, tá, características físicas da encosta, mas também toda a questão de infraestrutura e estrutura das residências, tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, desculpem o adiantado. Célia, muito obrigado. Realmente você trouxe um panorama que permite a gente refletir sobre esta tragédia anunciada, não? Não é simplesmente uma tragédia anunciada, não? Eu vou passar a palavra agora a Pedro Henrique Campelo Torres, que é cientista social e planejador urbano. Atualmente é pós-doutorando, bolsista FAPESP no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e pesquisador do projeto Governança Ambiental da Macrometrópole face à vulnerabilidade climática, e é Research Fellow do Earth System Governance Project e colaborador do Incline USP, que é o Centro de Mudanças Climáticas, do qual também pertence. Pedro, você está com a palavra. Obrigado, Pedro. Só uma correção aí que está desatualizado, né? Eu estou no Instituto de Estudos Avançados, né? No projeto PROET da Universidade de São Paulo, né? E agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Mesmo esse momento sendo um momento triste, né? Trágico, e gostaria de agradecer muito, né? A possibilidade de estar aqui com vocês e também de falar depois dessa aula da professora Célia, né? Que dá um overview bem importante, né? Para trazer aí de maneira concreta dados e imagens que são realmente chocantes para a gente entender e refletir mais uma vez sobre o evento, né? Então, primeiro, boa tarde a todos e todas novamente, né? Como já foi apresentado, eu sou o Pedro Torres, sou cientista social e planejador urbano e tenho realizado pesquisas na temática das desigualdades ambientais, da justiça ambiental, incluindo aí o racismo ambiental, que é um tema que tem aparecido com força, né? Eu fico feliz que ele tenha aparecido com força nesses últimos tempos, nas últimas discussões sobre esses assuntos. A justiça climática também, incluindo também o tema do racismo climático, né, que a gente também pode falar assim, né? Atualmente eu resido na Baixada Santista, então também estava próximo aí, pelo mapa que a Célia mostrou, Santos teve considerável volume de água também, né? Vi alguns pontos ali do mapa que a Célia mostrou, chegou a 190, 198, que é um volume bem considerável. Enfim, e meu foco portanto, nessas dimensões sociais, né, das mudanças climáticas, sob a lente da justiça climática, né? Então, aquela que busca aí enxergar tanto a distribuição desigual dos impactos, quanto a desigualdade nas capacidades de planejamento e reação dos impactados, né? Que eu acho que é um ponto-chave que a gente pode conversar mais à frente. Então, não é só a questão da distribuição desigual, mas também das capacidades de planejamento e reação dos impactados, né? Enfim, eu gostaria de agradecer muito mesmo, né, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar o professor, os coordenadores do grupo, né, Pesquisa Ambiente e Sociedade do IEA, na figura do Pedro Jacob, professora Gabriela, os colegas presentes também, né, que já fizeram, que farão
a exposição, né? O grupo está nos ouvindo, assistindo, né? Ou que vai assistir depois, porque está sendo gravado, né? Eu não tenho muito tempo de fala, eu tinha sugerido, Pedro e Gabriela, 10 minutos, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem registrado a minha solidariedade, né, com as vítimas, tirar um tempo para falar um pouco sobre isso, dos atingidos do litoral norte, né, as comunidades, as terras indígenas, os caiçaras, os pescadores artesanais, né, entre outros moradores, turistas também, né, que estavam nesse território, né? Então, minha solidariedade nesse momento difícil, né, ainda estão com busca e tudo mais. E eu vou fazer aqui um exercício que é a partir do meu lugar de fala, né, das ciências sociais, né, e mais do que isso, de uma ciência social que quer refletir os temas contemporâneos a partir de lentes e signos aí descoloniais em chave inter e transdisciplinar, né, o que eu acho que é uma riqueza bem bacana aqui do IEA USP, onde a gente teve uma conversa de grupo de meio ambiente e sociedade, e isso foi comentado, né. Então, a Célia, acho que deu um componente, agora vou tentar olhar para um outro prisma, que eu acho que contribui para esse debate, né? Tem muita coisa saindo, sendo escrita, ou também em outras mídias, podcasts e outras formas aí de divulgação sobre o episódio, né? Eu tentarei, nessa breve fala, não ser repetitivo, porque já saiu, mas, sobretudo, marcar alguns pontos que eu julgo importante aí de abrir para a gente uma conversa e aprendizado conjunto, né, com os colegas, né? Assim eu estou entendendo a dinâmica de hoje, com o objetivo muito claro de fazer uma resistência frente às injustiças aí pregressas, né, existentes nesses territórios, né, e que poderiam mitigar danos e óbitos. A própria Célia mostrou aí como já existem diversos estudos de décadas atrás, né, mostrando essas áreas de risco e tudo mais, né. Daria para pensar, gente, aí uns 100 pontos importantes, né, ou brincando aqui com vocês, né, 95, né, como as teses do Lutero, né, que pregou lá na porta da igreja, né, mas eu tinha aí 10 minutos, né, então buscar resumir isso e, ao mesmo tempo, uma leitura anticolonial, né, um exercício descolonial. Então, eu prefiro invocar e pedir respeito aí às nossas forças ancestrais, né, ao invés de fazer a menção às 95 teses do Lutero, lançar aí na nossa mata, né, ou no nosso congá, 7 pontos ou 7 flechas, né, em referente ao caboclo, 7 flechas, né. Então, eu vou focar em 7 pontos para a gente conversar, bem rápido, né. E o primeiro ponto que tem chamado muita atenção é a questão de duas palavras, né, ficaram tiveram muita visibilidade na COP do clima, COP17, que foi o loss and damage, né? São as perdas e danos, né? E eu acharia importante a gente começar a diferenciar o que é adaptação e o que é loss and damage, né? Ou a gente não vai diferenciar, né? Também é uma opção. Mas se a gente for seguir, né, as discussões internacionais que está na COP do clima, né, e as discussões que estão ocorrendo, seria importante a gente ter essa diferenciação. E eu não tenho visto isso acontecer durante esse evento. Para mim, esse evento do Litoral Norte de São Paulo é um evento que seria, pela definição da ONU, um evento clássico aí de loss and damage, né? Então, discutir o que a gente pensa sobre loss and damage, como a gente acha que a gente deve preparar política pública para loss and damage, sem disputar ainda recursos com adaptação, né? Que já são recursos parcos, né? Diante do desafio que a gente tem, eu acho que seria uma estratégia importante, né? Dito isso, como o tempo é curto, eu lanço aí a minha segunda flecha, né, nessa metáfora que eu estou fazendo com o caboclo, que é dessa militarização aí das respostas, né? Eu acho que se a gente está falando de racismo ambiental, a gente tem que prestar muita atenção, né, no ponto simbólico das comunidades, dessas comunidades em situação de vulnerabilidade, dos caiçaras, das terras indígenas, enfim, dos moradores, né, das comunidades, como para eles, né, essa situação de uma resposta do Estado que é bem militarizada, seja pela Defesa Civil, que tem um papel muito importante, né, em diversas situações, seja do própria Polícia Ambiental, seja da própria Força do Estado, com o Exército, né? Então, não dá, na minha opinião, para a gente pensar racismo ambiental para um caso como esse e não falar da questão da militarização dessas respostas, né? Isso me faz ir para a terceira flechada, para a gente pensar que é como a gente está operando essa governança dessas respostas, né? Ou melhor, né, uma desgovernança, né, dessas respostas. Isso ficou muito claro para mim, né, nesse episódio, porque a gente teve paralelo no Brasil, isso é uma marca do que a gente tem vivido com as mudanças climáticas, né, a tendência de aumento dos extremos, que a gente teve no sul uma seca muito forte, né, paralela a uma chuva muito forte aqui no litoral.
de São Paulo. E se a gente for olhar do ponto de vista da governança, as reações do governo federal foram muito distintas nesses dois casos. Né? Isso é uma coisa bacana para a gente olhar. Né? Os ministros deslocados foram diferentes, as falas foram diferentes, o acesso a recursos foram diferentes, as estratégias pensadas foram diferentes. Né? Então, a gente via diversas autarquias falando, né? Um volume de recursos, inclusive, bem superior no Sul do que em relação ao litoral norte de São Paulo, muito capitaneado no Sul por conta da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, aqui mais desenvolvimento regional, e eu entendo que a gente precisa repensar um pouco essa governança, essa arquitetura de governança, talvez nessa figura aí da autoridade climática que tem se falado, né? Que não seja o MMA o responsável, mas que ele consiga coordenar isso. Né? Até acho que o MMA chegou muito depois nesse debate, inclusive em relação ao litoral norte de São Paulo, que mostra um pouco do que eu acho que a gente tem que se diferenciar, o que é o loss endêmico e o que é adaptação. Né? E aí me passo para a quarta flecha, que é em relação ao fetiche pelos planos. Né? E aí a academia, a gente, né, as ONGs também, né, tem uma parcela de culpa aí nesse fetiche pelos planos, né? Inclusive de comemorar certos planos, né, que a gente não, que talvez, né, e o Pedro conhece bastante essa minha opinião, né, sobre os planos, Pedro, sai um plano de adaptação, a gente comemora, vibra, né, sem entender se esse plano está de fato preparado para reagir na medida do que os eventos estão pedindo, né? E a gente faz isso, inclusive, quando eu falo isso, não é para deslegitimar a necessidade de fazer plano, né? Muito menos para desvalorizar os servidores que estão nesses planos, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho dos servidores aí que tiveram diversos planos produzidos e que, pelos servidores, o plano teria ido muito mais além, né? E muitas vezes ele é bloqueado aí pelo tomador de decisão, por outros motivos, né? Então, pensar que planos são esses. Eu vi muita gente falando que não tem plano de adaptação e residência na Baixada, e que a gente precisaria fazer, ou no litoral norte de São Paulo, e a gente tem aí planos realizados e anunciados no fim do ano passado, né, para adaptação e residência climática pela antiga CIMA, feito com oficinas, feito com uma série de estudos, com pessoas muito competentes, inclusive, que devem ser valorizados, né? E a gente, a partir disso, tentar entender, né, por que ele não saiu do papel, né? Porque, como é que enfim, a partir disso, né? Não achar que não tem nada, né? Achar que a gente a gente está sobre um terreno sem nada, né? E aí me faz ir para o meu quinto ponto, que é uma fala do MMA recente, por isso que eu acho que o MMA entrou um pouco atrasado nessa história, que é em relação a linhas de créditos para o plano de adaptação, né? Foi uma fala da ministra Marina Silva, né? Falando que e por isso que eu acho que a gente tem que separar o loss endêmico de adaptação, que uma das respostas seria linha de crédito para plano de adaptação. E eu tenho muito receio dessa proposta, primeiro porque vários municípios vão dizer que não têm capacidade ou que estão endividados já para pegar crédito para fazer plano de adaptação, né? Então, talvez o ideal seria se fosse mais uma gestão de fundo perdido, né? Como a gente fala, ou, enfim, de outra maneira. Mas a gente pode correr o risco de ver planos aí, como a gente teve no plano diretor, onde a gente não tinha exatamente planos construídos, né, da melhor forma possível, fora vender a ideia de que isso vai resolver, né, o que a gente está vivendo hoje, né, e não é exatamente isso que a gente tem que pensar. Isso me liga com o sexto ponto, minha sexta flecha aí, que seria garantir, né, nesses planos, então, se isso for uma opção realmente, né, a principal medida anunciada pelo MMA for essa linha de crédito aos planos de adaptação, que a gente consiga garantir que os grupos excluídos de políticas públicas em situação de vulnerabilidade sejam priorizados e estejam incluídos, né? E aí, quem tiver dúvida, até escrevi um texto recente sobre isso no Nexo, quem tiver dúvida que grupos são esses, só buscar o discurso do nosso ministro Silvio de Almeida, né, que listou todos os grupos, né, que foram excluídos nos últimos 4 anos, que são excluídos dessa pauta, né, que tem a ver com o debate de racismo ambiental, de racismo climático, e precisam ganhar centralidade nesse caso, né? Porque senão a gente pode abrir brecha para desigualdade, reforço de desigualdades e reforço de privilégios, dependendo dos projetos que a gente for aprovar, né? Nesses planos, nesses projetos, né?
palavras interessantes para a gente pensar, né, nesse tema são de má adaptação, de gentrificação verde, de gentrificação climática, que estão aí também já no último IPCC, no relatório do Working Group, principalmente no Working Group, o grupo de trabalho 2, né, do IPCC. Então, são temas que a gente tem que ter muita atenção, né, na minha opinião. E aí, para fechar, né, a minha última flechada, a flecha 7 do Caboclo, né, seria a volta, né, com força aí do planejamento regional para esses temas, né, com valorização do servidor público, né, com valorização de mais Estado, não menos Estado, né. A gente teve nos últimos 4 anos do governo do Estado a extinção da Emplasa, né, que tinha um papel de planejamento metropolitano, né. Então a gente tem que pensar como é que a gente pode fazer um plano regional para esses territórios, né? Porque embora a adaptação seja importante do nível local, né, ela tem que também ter um componente aí de regionalidade importante que a gente tem dificuldade de realizar e que o plano apresentado pela CIMA no último ano começou a esboçar, né? Então, assim, eu entendo que a gente precisa voltar aí a falar de planejamento regional para as mudanças climáticas. A gente vivenciou isso muito claro no estado de São Paulo, quando a gente via, né, que a área de provisão de serviço ecossistêmico de água, né, de abastecimento de água, ficava distante do local de consumo. A gente vê isso também em relação à formação de nuvens, em relação às chuvas, em relação à seca, né? Então, esse planejamento regional integrado é muito importante, ele com a valorização aí do servidor público. Enfim, esses eram as minhas questões para a gente contribuir com o debate, né? Seria, na minha metáfora, aí, a minha falange de 7 flechas, para a gente pensar um pouco fora da caixa, porque eu acho que a gente vai precisar pensar fora da caixa quando a gente vai falar desses temas, né? E esse é um pouco do desafio, né, que a gente não vê nesses planos, né? Esses planos são muito quadrados aí no sentido da normativa, e a gente vai precisar ir muito mais além, né? Se a gente quer, de fato, que esses planos, né, saiam e atendam aí as nossas necessidades face aos desafios que a gente tem visto. Tá bom? Muito obrigado, agradeço novamente ao convite, professor Pedro, professora Gabriela, e estou aberto aí a colaborar com a discussão com vocês. Muito obrigado, Pedro. Tuas flechas atingiram o alvo. Foram excelentes, uma provocação muito boa para o resto do debate. A Fernanda está me pedindo o link, eu pedi agora para entrar, então agora eu vou passar a palavra ao Pedro, mais um Pedro, o Pedro Rezende, vou apresentá-lo e depois virá a Fernanda. Então, o Pedro Henrique Rezende Mendonça, arquiteto e urbanista pela FAU-USP. Ele pertence ao grupo de pesquisa do Laboratório Espaço Público e Direito Cidade, Lab Cidade, desde 2015, e ele atua como analista de dados e geoprocessamento no Instituto de Referência Negra Peregum. Então, o Pedro tem um vínculo grande com essa realidade da qual estamos descrevendo, não? Enfim, não vou entrar em tantos detalhes da sua formação, ele pode estar complementando, mas desde já agradeço muitíssimo a presença dele. Muito obrigado, Pedro, a palavra está contigo. Eu que agradeço, Pedro e Gabriela, pelo convite, agradeço também a oportunidade de debater esse assunto aqui. Estou sentindo que a gente está construindo um debate multidisciplinar aqui e fico muito feliz em falar depois do Pedro Torres, porque acho que eu vou apresentar aqui uma aproximação, vou dar um zoom no território, justamente para discutir essa questão, que é a questão que me interessa, que é o aspecto urbanístico dos processos urbanos que levaram, que não só a tragédia não é só anunciada, uma tragédia que foi construída com o tempo. Acho que a minha fala complementa a fala do Pedro. Vou apresentar aqui. Legal. Bom, então, dentro do Instituto Peregum, a gente está interessado, e eu faço parte dentro do Instituto de uma diretoria que é de climicidade, a gente está bastante interessado nessa dinâmica entre esses processos de transformação e consolidação urbana e a sua interação com a ideia de racismo ambiental, como interface também com o cenário que a gente tem de mudanças climáticas, né, de eventos extremos,
com uma perspectiva de atuar de forma crítica sobre a construção de política pública. Então, muito da minha fala aqui vai ser organizada nesse sentido, de a gente pensar e trazer algumas provocações. Acho que muito da desigualdade do território de São Sebastião a gente já ficou sabendo pela mídia, eu já conhecia antes, mas a minha ideia aqui é trazer um pouco algumas provocações, né? Então, queria começar com uma questão que é como a gente chegou como que a gente chegou ao território como ele estava no momento que ocorreu a tragédia, né? Que ocorreu algumas semanas atrás. Então, eu queria destacar dois processos que acontecem de forma conjunta. Um deles que é o próprio racismo na construção do espaço urbano. Então, é um racismo que opera não pela construção, como a gente, né, observa em outros países, em outras cidades, é a construção de guetos, né, de bairros que são unirraciais, mas no caso das cidades brasileiras, e muito especialmente aqui em São Paulo, a gente tem, na verdade, a construção de um espaço de exclusividade branca e um outro espaço que é relegado à população negra e aos seus agregados. Então, tem um território onde os corpos brancos eles são aceitos, né, e um outro território que é para os relegados, e aí, especialmente quem fica para fora do muro é a população negra. Isso, no caso de São Sebastião, eu queria destacar essa conexão desse processo, que ocorre de forma macro, com um processo local, que é a atividade econômica turística, que organiza boa parte da economia local, organiza o mercado de trabalho, organiza, consequentemente, as formas de habitação que a gente vê em São Sebastião e em outras regiões litorâneas também. Bom, então, esse é o município de São Sebastião. Eu trouxe um recorte aqui que considera São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela, especialmente porque eu acho que vale a pena a gente falar de Caraguatatuba também. Quando a gente olha, esse aqui é o mapa da distribuição da população negra. Então, a gente está olhando aqui em verde, são os locais com população negra acima da média, em amarelinho, abaixo da média. Fiz desse jeito porque a gente vai comparar com o mapa seguinte. Mas o que a gente consegue ver aqui é que a gente tem um padrão de construção desses espaços de segregação branca, que, na verdade, é um processo que se inicia, a fala da Célia, inclusive, trouxe para a gente, né, essa perspectiva histórica. A urbanização de São Sebastião, como a gente conhece hoje, começa nos anos 90, então é um processo mais recente, não é um processo tão avançado quanto a gente vê, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, que é um mapa que eu vou mostrar na sequência. Mas ainda assim, o que a gente consegue ver aqui é que existe sim um processo de construção desses territórios de exclusividade branca, e aí, quando a gente fala isso, a gente está falando de Caraguatatuba, o centro de Caraguatatuba, o centro de São Sebastião, e dentro dessa urbanização fragmentada que acontece ao longo da rodovia Rio Santos, a gente tem um padrão que já foi muito noticiado também, dessa diferença entre o espaço entre a rodovia e a orla, que é um espaço de casa de veraneio, majoritariamente branco, e atrás da rodovia, né, que é entre a rodovia e a serra, onde se concentra a população negra. Nesse mapa, acho que só uma ressalva que eu acho importante fazer, a gente tem um caso excepcional, São Sebastião, que são as terras indígenas do Rio Silveiras, que também foi bastante afetado pela chuva, que, né, nesse caso aqui, como a gente está olhando para a população negra, parece como um território que é menos negro, mas justamente porque é a população indígena. Quando a gente compara isso com a região metropolitana de São Paulo, a gente vê como eu trouxe exemplo aqui para discutir como esse processo ele é geral para o espaço urbano brasileiro. Então, é um processo que se repete, e eu acho que a região metropolitana de São Paulo é excepcionalmente importante nesse caso, porque a gente está falando de territórios que têm uma dinâmica conjunta, que é a população de São Paulo, região metropolitana de São Paulo, que está acostumada com uma paisagem racialmente segregada, é a população que produz a paisagem segregada turística de São Sebastião. Então, São Sebastião é onde ficam as casas de veraneio da população de média e alta renda de São Paulo, mas também é o lugar onde, e a gente vai discutir isso mais para frente, onde uma população de mais baixa renda faz turismo também. Então, existe a naturalização e a construção dessa paisagem racialmente segregada em São Paulo, ela se espalha horizontalmente para outras cidades, né, para a organização urbana de outras cidades que estão vinculadas a essa dinâmica metropolitana de São Paulo. Eu trouxe aqui, esse outro mapa, eu fiz um mapa com a variação a partir da média para a gente
poder fazer a comparação. Mas eu trouxe esse mapa aqui porque em São Paulo a gente tem um processo de construção desses territórios de exclusividade branca muito mais intenso. Então, a gente tem alguns bairros de São Paulo, algumas regiões onde a gente chega a mais de 95% da população branca. Então, de fato, a construção de um território de exclusividade. Ao passo que vocês estão vendo aí na legenda, os territórios onde você tem uma maioria de população negra, ainda assim não é uma maioria absoluta, é uma maioria de 50%. Então, trouxe isso para mostrar que, na verdade, essa manifestação da segregação racial acontece especialmente pela construção desses territórios de exclusividade branca. Dando agora um zoom dentro ali para Vila Saí, a região que a Célia, inclusive, mostrou nos mapas dela, queria destacar essa discrepância local, assim, da distribuição da urbanização. Então, no caso da Vila Saí, acho que é importante destacar que isso aqui são dados do censo de 2010, então, em primeiro lugar, a tendência era a população maior, né, especialmente nessas áreas de risco, mais para perto da serra. E segundo, que são dados do censo, e o censo de 2010 foi coletado no prazo, né? Então, a gente tem um retrato de um período que não é o período de temporada de veraneio. Então, e ainda que fosse, não são domicílios permanentes, então eles também não seriam contabilizados. Então, o que a gente está vendo aqui é gente que mora, de fato, nessas áreas, né? E morava, de fato, em 2010. Então, o que a gente tem dentro dessa área muito pequena aqui, que é justamente aquele biquinho da Vila Saí, onde aconteceu a maior parte das mortes, a gente tem 1.200 pessoas morando, 72% delas negras, consideradas pretos e pardos. Na Vila Saí da frente, né, entre o mar e a rodovia, a gente tem 394 pessoas, 400 pessoas, um terço, né, e 37% delas são negras. Então, a gente tem uma distribuição do tipo de ocupação urbana que é muito específica, que é territórios de risco muito mais densos, e justamente em área de risco, enquanto você tem territórios de qualidade, né, que são mais adequados à urbanização, que são mais planos, e que são mais valorizados, porque estão mais perto do mar, com uma baixíssima ocupação, né, uma densidade muito baixa, inclusive com casas que ficam vazias praticamente o ano inteiro. Acho que vale destacar aqui que isso aqui esse processo imobiliário, ele acontece num primeiro momento pela expulsão, né, pelo assédio imobiliário às comunidades tradicionais, isso acontecendo desde os anos 90. A gente tem relatos, inclusive apareceram em várias reportagens, né, relatos de famílias que moravam na beira da praia com a chegada do mercado imobiliário, né, para veraneio. A partir dos anos 90, essa população recebe propostas que são irrecusáveis do mercado e se deslocam. Então, de certa forma, o dinheiro compra a construção desse território de exclusividade, e as famílias que recebem o dinheiro acabam vão se deslocando para territórios mais baratos, né? Então, vão se deslocando justamente para essas áreas de risco que não são de interesse do mercado. No segundo momento, essa segregação racial ela também é construída pela chegada, né, pela chegada dos trabalhadores que vão trabalhar nessa economia de turismo, uma economia, né, um mercado de trabalho precarizado. Então, é o equivalente ao que a gente tem na cidade, né, as domésticas, as seguranças, a gente tem os serventes, os caseiros, as camareiras, são empregos que têm um salário que não considera o custo da habitação, como acontece, historicamente aconteceu no país inteiro. E aí o que sobra né, comprar o terreno e ir construindo a casa conforme o dinheiro vai entrando. Então, você constrói um território que é dos relegados, que tem salários baixos, tá, né, junto com a população que foi expulsa por esse processo de exploração imobiliária. E aí, quando a gente cruza com as áreas de risco, esse layer das áreas de risco é o layer que a Célia comentou, inclusive, acredito que ela tenha participado da construção dessa camada. Descobri com a apresentação dela que não é, apesar da camada ser de 2014, a camada geográfica, essa era uma demarcação de 2006. Então, justamente nesses territórios onde você tem uma densidade muito alta, uma concentração muito grande de população negra, você tem as áreas com maior, que estão sob maior risco, aqui olhando para risco de deslizamento. É claro que não é uma regra simétrica, né? Então, onde você tem mais risco, via de regra, você tem uma porcentagem maior de população negra e de mais baixa renda.
mas nem todos os lugares que têm população negra estão expostos ao risco na cidade. Eu trouxe aqui uns recortes para a gente, só para ilustrar o que é essa construção desse território de exclusividade, né, que é sentido especialmente pelas pessoas negras. Então, tem um relato, né, de uma moradora que saiu da Vila Saí, né, da área de Encosta, e conseguiu ficar na casa do patrão, que fica na área branca da Vila Saí. Aí, chegando lá, ela é recebida, né, a favela chegou, tipo, essa estigmatização dos corpos, né, das pessoas que estão chegando, né, como se aquele lugar não fosse para elas, né? Esse lugar, por mais que fique vazio o ano inteiro, não é um lugar para você. Também acho que ficou famoso o caso de Maresias, né, dos moradores que se organizaram para resistir à implantação de um conjunto habitacional popular. Acho que vale a pena destacar que esse poder de construção desse espaço exclusivo não é um poder qualquer. No caso de Maresias, saíram até algumas gravações de uma dessas reuniões da Associação de Moradores, que tinham um ex-ministro, um ex-secretário do governo anterior, né, o Fábio Weingarten, dizendo que, né, e usando a sua posição política para dizer que, tem contato com o presidente da Caixa não vai tocar isso. Então, essa rede de poder, né, que constrói esse território que é exclusivo. Bom, então, agora olhando de fato para como essa segregação essa segregação, a construção desse território branco constitui esse espaço, aqui esse espaço de São Sebastião, numa escala maior, eu trouxe aqui as áreas de risco e as áreas que foram, né, a gente teve na semana passada, uma liminar que autorizava a remoção dessas pessoas, das pessoas de área de risco desses bairros que estão demarcados com vermelho mais claro. Então, em preto eu circulei para facilitar a visualização as áreas de risco do Instituto Geológico, em vermelho são as áreas passíveis de remoção. Essas áreas, como vocês estão vendo, elas coincidem com uma presença maior da população negra, né, via de regra na cidade, com exceção de Barequiçaba. Também coincidem com as áreas de menor renda, e a renda ela é um indicador do racismo, né, na verdade não é o contrário. O racismo define a distribuição da renda, então o que a gente está vendo aqui é uma consequência da existência, né, da organização racista do território. E trazendo do Plano Diretor de São Sebastião essa delimitação dessas áreas informais, então há um reconhecimento pela Prefeitura de que são áreas informais, e algumas delas são zonas especiais de interesse social, né, que indicam que existe uma intenção da Prefeitura, é claro que isso não materializado, né, isso não teve consequência, mas uma intenção da Prefeitura de consolidar ou de realizar, né, ter algum plano ou algum planejamento do que fazer com esse território, se desocupar, né, o que dá para permanecer, como se faz para permanecer. Queria destacar de forma, como a gente está olhando para São Sebastião, né, não só para a Vila Saí, queria destacar um outro caso que eu entendo como emblemático em São Sebastião, que é o caso do bairro de Topolândia, que fica mais perto do centro de São Sebastião. Então, é uma área, em tese, mais privilegiada do que, né, menos periférica, é mais difícil de chegar da Vila Saí para o centro do que da Topolândia, mas que é um território, assim, exemplo clássico de racismo ambiental. Então, é um território, como vocês viram nos outros slides, é um território bastante negro, de baixa renda, e é um território que, no mesmo bairro, ele é circundado por áreas de risco. No meio do bairro, a gente tem uma estação de tratamento de esgoto. O bairro é vizinho de alguns reservatórios da Transpetro. Esse reservatório, inclusive, chegou a ser processado por vazamento de produtos químicos para cima do bairro. E, acima disso, o traçado, né, a concessão da rodovia Tamoios, ela prevê a construção de um contorno, quase que um rodoanel, ao redor daquela área mais branca de Caraguatatuba e de São Sebastião. E esse traçado ele prevê a remoção de uma parte desse território. Então, se constrói vai se constituindo um território que ele é descartável, né? Você passa a rodovia por cima, você coloca uma estação de esgoto, tanto faz o que você, né, as condições de habitabilidade desse território, e um território que consequentemente é mais barato e por isso se torna um território popular, mais negro. Trouxe também esse exemplo porque, e aí quero já encaminhar algumas questões importantes para a gente debater.
No caso da Topolândia, por exemplo, a Topolândia é um dos lugares que o governador indicou como um bairro para receber empreendimentos habitacionais para a população que está sendo removida. Então, a gente tem um caso aí que, ainda que seja uma área ainda que o empreendimento fique fora de uma área de risco, você tem um bairro em situação de vulnerabilidade, você tem, acima disso, a naturalização da presença dessas pessoas para fora dos territórios exclusivamente brancos, né? Então, bom, primeira questão que queria deixar para a gente debater é a questão da escala desse processo, né? A gente fiz um cálculo por cima, um cálculo grosso em cima dos dados censitários de 2010, então já atualizados, nas áreas imediatas ou dentro dessas áreas de risco demarcadas pelo Instituto Geológico, a gente tem 14 mil pessoas em São Sebastião, hoje deve ser um número maior, que corresponde a 20% da população, né? Então, não é trivial não é trivial a escala de investimento, a escala, por exemplo, de um programa habitacional para atender as necessidades dessa quantidade de gente. Inclusive, nesse momento, a gente tem visto muito propostas de realocação em galpões de escola, né, que foi muito essa resposta emergencial. Mas, passado o momento da resposta emergencial, é necessário garantir alguma dignidade para as famílias que foram vítimas desse processo, entre a solução emergencial e a solução definitiva, se é que essa solução definitiva vai chegar. Então, isso dá uma escala no problema que a gente não sabe resolver, assim, né? Acho que na verdade, eu não consigo propor respostas para as perguntas que eu vou fazer, mas é mais para a gente ter para trazer essa provocação. Uma outra coisa sobre a produção dessas unidades, e eu estou trazendo o exemplo da região metropolitana porque eu não tenho os dados para São Sebastião, mas é sobre o que significa fazer empreendimentos habitacionais. A gente já teve propostas via CDHU pelo governo do estado, via Minha Casa Minha Vida pelo governo federal. Nos programas anteriores do Minha Casa Minha Vida, o que a gente vê é uma produção focada fora desses territórios de exclusividade branca. Então, não é uma produção imobiliária que não enfrenta o tipo de segregação que produz esses territórios vulneráveis. A gente tem um problema sério quanto a isso, que produzidas as unidades, a gente não tem um jeito de garantir que essas unidades não vão entrar para o mercado, né? Porque a gente está produzindo unidades que, em tese, são de qualidade melhor, então são mais valorizadas dentro de um território popular. Então, para as famílias, sempre vai compensar vender essas unidades ou alugar essas unidades e com dinheiro. O mesmo processo que as comunidades tradicionais sofreram nos anos 90 acontece e se reproduz, que é a saída dessas famílias para ocupar outra área de risco, qualquer outra área do município, enquanto tem uma renda imobiliária ali no empreendimento que recebeu. Não só o problema imobiliário, né, do aluguel e da venda da unidade, mas a gente também tem uma outra camada que é a questão da exploração para turismo dessas unidades. Inclusive, é uma coisa que já acontecia na Vila Saí, então eu trouxe aqui um print do Airbnb, né, ali da Vila Saí. Então, aqui atrás a gente tem a área que foi mais afetada, a gente tem, né, os preços mais baratos aqui de Airbnb, mas isso significa que tem unidades de turismo, ou seja, tem uma exploração das famílias, de algumas famílias desse território, para o turismo, que é uma coisa de se esperar, porque como a economia de São Sebastião gira muito em torno disso, as famílias veem uma oportunidade, né, de ter uma renda que complemente a renda baixa que elas recebem trabalhando na cidade. Quando a gente compara com a renda mais, né, com os preços mais altos de Airbnb, eles costumam estar do outro lado, né? Então, você tem aqui olhando para a Juqueí também, você tem uma distribuição dos Airbnbs de baixo custo no território negro e sob área em alguns casos sob área de risco, enquanto o Airbnb mais caro, né, para um turismo de alta renda, fica mais perto da praia. Estou falando isso também porque, de certa forma, é exploração imobiliária, então é um processo problemático, mas é um mercado de turismo popular que se constitui a partir de uma segregação, a partir da segregação racial. Então, a gente está falando de mercado, mas é um mercado popular, né, e é um mercado que convive com risco. Então, inclusive, se não me engano, a gente teve, são 7 vítimas, se não me engano, que eram turistas do ABC, a região do ABC, estavam na Vila Saí dentro de um arranjo como esse,
de aluguel de casa. Essa pressão do Airbnb, ela mostra para a gente que existe um problema que não basta só construir, a gente precisa de alguma política que garanta a permanência dessas pessoas, que garanta que, em outro sentido, que esse tipo de pressão por exploração pelo turismo não aconteça. Então, a existência do Airbnb provoca a construção dessas unidades, porque ele viabiliza a exploração para o turismo, mas o Airbnb em si, ele sequer foi citado, né? Ele não é responsável por nada, assim, né? Então, ter unidades do Airbnb para alugar em área de risco não significa nada para o Airbnb, não significa nada para a culpabilização dessa plataforma. Então, é mais uma questão a se que precisaria ser tratada, né, no médio e longo prazo. Para além disso, uma outra proposta que tem aparecido, aí, já fechando aqui, é sobre o sistema um sistema de monitoramento e de alarmes, né? Uma forma de essa proposta tem sido discutida meio ainda não tem um programa oficial, né, que proponha isso, mas existe uma atenção para que se tenha um treinamento da população para estar preparada para eventos futuros, sabendo que isso, né, deve se repetir em algum momento. E sistema de alarmes, né? Eu queria só trazer uma questão, colocar em perspectiva, assim, né? O que significa apenas instalar sistema de sinalização e treinar a população. O que a gente está falando quando a gente fala tanto disso quanto de retorno da população a essa área afetada, a gente, de certa forma, está ignorando o aspecto humano dessas famílias, que é o fato delas terem sido vítimas de uma tragédia, né? Então, a gente está falando de gente que o vizinho morreu na rua de cima, o amigo morreu na rua de baixo, então é um território que deve estar muito demarcado pelo trauma para essas pessoas, apesar de ter algumas pessoas que querem voltar para casa. Essa questão essa questão do peso psicológico, né, da tragédia é uma questão muito importante a se considerar. E quando a gente fala de treinamento e de sinalização do risco e de alerta para as famílias, o que a gente está propondo, na verdade, é que uma parte específica da população deve aprender a conviver com o risco e deve aprender a carregar essa carga psicológica, que né, está sempre sob risco de dano material e, acima de tudo, dano físico, né, a integridade física própria e da sua família. Aí, quando a construção dessa apresentação, eu quis mostrar que essa população que já carrega a carga psicológica de diversos outros processos de segregação, ela, né, recebe outra carga de outro peso para carregar, né, do medo, tanto do medo quanto do trauma. Enquanto isso, a gente não discute e não enfrenta a construção desses espaços de segregação de exclusividade branca, que é justamente o que constitui esses territórios, que é o que né, essa dualidade, essa exclusividade branca é o que produz, né, essa situação de risco, e é o que empurra essas famílias e garante que essas famílias não vão acessar áreas de qualidade, áreas mais bem localizadas na cidade. Enfim, não sei se eu passei o tempo, mas era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Pedro. Foi uma apresentação excelente para mostrar exatamente tantos componentes, tantos aspectos, não? Tantos contraditórios, ao mesmo tempo, essa brutal, esse hiato brutal, não? Essas desigualdades tão impressionantes que foram construídas de forma totalmente associadas a uma lógica do que tem e do que não tem, não? Eu acho que muito essa cara, lamentavelmente, não só dessa região, mas do Brasil, não? Então, eu acho que você está mostrando e repercutindo, mas parabéns pelo teu trabalho, realmente muito importante, e obviamente que os dados de 2010, os dados do novo censo vão ainda mostrar como isso se acirrou ainda mais, não? Bom, a Fernanda se comunicou comigo, eu não sei se ela entrou, porque eu não estou vendo ela, mas a Fernanda, estranho, não? Mas ela é do Verde Escola, se comunicou, mas deve ter tido algum problema, porque eu passei para ela o link e tudo, tá? Então, se ela não entrou, não estou vendo aqui, não. Então, eu vou passar a palavra
para a Gabriela. Mas antes disso, para aqueles que querem fazer perguntas, que se comuniquem através do e-mail do IA, tá? E nossa atividade vai até 17h30, se extrapolar um pouquinho mais, mas é pouca coisa por causa do horário até do próprio IA, tá? Gabriela, com você a palavra, então. Obrigada, Pedro. Primeiramente, eu queria parabenizar os meus colegas que antecederam. Gabriela, desculpa um minuto, eu tenho que te apresentar, que falta de... Fica tranquilo, Pedro. Doutora livre-docente do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Suas áreas de interesse, ambiente e sociedade, ciência e comunicação, mas ela também, além de vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade, e membro também, colabora diretamente na revista Ambiente e Sociedade, e também faz parte do grupo da FAPESP, que está desenvolvendo uma série de atividades sobre mudanças climáticas. Ela pode detalhar mais isso, porque não consta aqui na bio dela. Agora sim, Pedro, obrigadíssimo mais uma vez pela apresentação, é sempre tão generoso. Eu queria parabenizar os meus colegas que antecederam, quando eu e Pedro, a gente brinca, em menos de 24 horas, pensamos esse evento, né, dado, né, essa tragédia e todas as histórias, perdas, imagens chocantes que a gente assistiu e que, como bem colocou Pedro no início do nosso evento, né, tem reverberado nas nossas discussões, nas nossas reflexões. A gente imaginou que seria muito importante conferir um espaço em que, de fato, essas múltiplas dimensões dessa tragédia, desse evento, viessem à tona e fossem problematizadas com esse rigor teórico, científico, analítico, mas empírico também. Então, eu fico extremamente contente de ter ouvido falas muito potentes e que nos deram um bom panorama dessa situação, que não é exclusividade, obviamente, de forma bastante triste, do litoral norte, como também a gente já colocou no início desse nosso evento, né, que vem se repetindo ano a ano em diferentes localidades do Brasil, que evidencia que há aí diversas falhas, né, desde o ponto de vista de uma ação política mais efetiva, e eu concordo plenamente quando o Pedro Torres sinaliza de que não adianta a gente ter planos mirabolantes de adaptação, ou de resposta, de minimização de danos, de resiliência, se esses planos eles não consideram especificidades dos territórios, se eles não incluem essas múltiplas dimensões que a gente tem conversado, se eles não enfrentam, né, na sua base esses problemas que Pedro Rezende colocou com muita força, né, se desconsideram todo esse arcabouço técnico-científico que eu acho que a Célia muito bem apresentou, que a gente tem, né, a comunidade científica internacional, mas aqui eu quero destacar o papel da comunidade científica brasileira, né, nos últimos anos, que vem não só contribuindo fortemente para a melhora desses modelos climáticos, para a gente entender melhor esses processos naturais e como eles têm sido acelerados pelas ações humanas, mas a gente observa aí, eu acho que esse é um evento que deixa muito claro essa distância, ou esse ato que existe ainda entre conhecimento técnico-científico produzido, seja numa perspectiva social, ambiental, climática, das decisões que vêm sendo tomadas, né, desse processo de especulação imobiliária, desse processo de urbanização desorganizada ou organizada com fins lucrativos e para determinados setores, e por essa ausência de ações mais efetivas de enfrentamento, como bem colocou Pedro Torres e Pedro Rezende, né, de questões que, no caso brasileiro, são muito nevrálgicas, associadas ao racismo ambiental, ao racismo estrutural e ao racismo climático também, né? Não é à toa que eu acho que tem um termo que foi colocado pelo Human Rights Council em 2019, se eu não estou enganada, e que eu gosto muito desse termo, porque eu acho que ele nos ajuda a sintetizar a gravidade desse momento que a gente vive, quando ele diz, para além da emergência climática, de reconhecer que, de fato, a gente vive, né, uma crise climática que vai potencializar todas as outras inconsistências que marcam muito a sociedade que a gente vive, a gente também está vivenciando o apartheid climático, né? Ou seja, aqueles que têm condições, recursos para se adaptar, ou seja, para promover processos de ajustes que minimizem os riscos, que minimizem os danos e as perdas
frente a esses eventos extremos que vão acontecer, já têm acontecido cada vez mais frequentemente, e aqueles que estão completamente fora, né, dessa possibilidade de fazer esses ajustes para melhorar a sua capacidade de adaptação, para melhorar a sua possibilidade de enfrentamento e de resposta dessas situações. Então, eu fiquei aqui, né, com essa perspectiva de fazer uma síntese da fala de vocês e, ao mesmo tempo, trazer outras provocações para a nossa conversa, mas eu inicio dizendo que eu me senti muito bem representada e muito contente com as falas que vocês colocaram. Eu também queria expressar a minha solidariedade com todos aqueles e aquelas que foram afetados por esses eventos recentes no Litoral Norte. Eu situo aqui bem rapidamente que a minha relação com esse território, ela também está muito conectada aos estudos que eu realizei durante o meu estágio de pós-doutoramento entre 2011 e 2012, então a gente está falando de 10, 12 anos atrás, e naquele momento eu pude percorrer toda a extensão do Litoral Norte, né, dos 4 municípios que compõem o Litoral Norte, com colegas pesquisadores que eram vinculados a um projeto FAPESP, liderado inclusive pela professora Lúcia da Costa Ferreira, da Unicamp, com técnicos da Defesa Civil dessas 4 cidades, com atores institucionais locais, ou seja, com servidores técnicos que trabalhavam em diferentes secretarias desses municípios, com lideranças locais de bairro, né, e a gente percorreu esse território focando, né, uma atenção muito particular para as áreas consideradas de risco, particularmente por escorregamentos, por processos de solapamento, de alagamento, né, e particularmente os meus estudos eu tinha muito essa intenção de tentar mapear, discutir as percepções desses atores sobre os seus próprios territórios, sobre vulnerabilidades, sobre riscos relacionados às mudanças climáticas e sobre perspectivas de adaptação. Então, é bastante interessante, como pesquisadora, fazer um pouco essa reflexão, né, do que os meus estudos apontavam lá 10, 12 anos atrás e o que eu observei agora a partir dessa divulgação, que eu concordo plenamente com Célia, muito bem feita pela mídia. Eu acho que se há algo que a gente pode destacar aqui foi como a mídia também ela amadureceu na forma como ela retrata essa tragédia que marcou o Litoral Norte, tentando estabelecer essas conexões que até então eram bastante discutidas do ponto de vista da academia, da ciência, mas pouco discutida pelo público, né? E pensando aí nesse papel que a mídia, os veículos de comunicação fazem de mediação, né, entre o fato, a realidade e o que de fato se discute em termos de resposta, de políticas. Acho que a mídia, né, deu esse espaço, conferindo todos esses elementos dessa equação bastante perversa que Pedro marca no início da fala, né, que compõe esse cenário que a gente observa, né? Então, a gente está falando da ocorrência de eventos extremos, como bem colocou a Célia numa explicação assim, muito clara, muito didática, mas a gente está falando de processos de vulnerabilização, né, de condições de vulnerabilidade, que eu acho que são importantes a gente fazer essa distinção entre processos de vulnerabilização e condições de vulnerabilidade, de racismo estrutural, ambiental, climático, né, de ausência inadequada, fiscalização dos mecanismos vigentes, regulatórios, de arcabouços que a gente tem, né, de pressões de setores específicos, particularmente do setor imobiliário, né, que define e redefine que tipo de urbanização e para quem, na verdade, essa urbanização é feita, né, e que exclui uma parcela bastante significativa da sociedade, né, os grupos excluídos, vulneráveis, né, que estão ocupando aqui na cidade de São Paulo, a gente chama de cidade informal, né, não foi bem essa nomenclatura que o Pedro Rezende colocou, mas que a gente consegue ver muito bem com aqueles mapas, nessa distinção entre as áreas ocupadas pelos grupos brancos, pela população branca, e as áreas que restam, né, à população negra e às populações quilombolas, indígenas, enfim, outros grupos excluídos. Me lembro também, Pedro Rezende, que nessa pesquisa de campo que eu fiz entre 2011 e 2012, eu percorri bastante o território de Topolândia, então também
identifiquei muitos dos aspectos que você trouxe aí, e me lembro que naquele momento eu estava muito interessada em saber as percepções dos atores em relação à ocorrência de eventos extremos, né, ao próprio processo de crescimento desordenado do litoral, né, dos próprios empreendimentos relacionados à infraestrutura, à exploração de petróleo por conta de pré-sal, enfim. E os moradores, né, as lideranças com quem eu conversei de Topolândia, sinalizavam para mim que, para além desses problemas todos que eu colocava, tinha uma outra questão que era extremamente importante, que era em relação aos dutos, que era em relação ao transpetro, que era em relação aos riscos tecnológicos aos quais eles estavam expostos, a falta de saneamento. E aí, né, 12, 13 anos depois, você relata os mesmos problemas que eu havia identificado durante aquele momento em que eu pude percorrer esse território, né? Acho que eu gostaria de destacar aqui, Pedro, só para fechar aqui a minha fala, alguns pontos que têm muita relação com as pesquisas que eu faço mais recentemente sobre o que são esses processos de adaptação às mudanças climáticas, né? Se essa discussão que a gente faz sobre adaptação hoje, muito impulsionada pelos países do norte global, são discussões que tensionam e dão espaço para as especificidades, problemas e questões que nos são muito caras no contexto sul global, no contexto de países como o nosso, né, marcado por vulnerabilidades, iniquidades, né, e particularmente como é que a gente pode não só colaborar com os atores institucionais, aí atores institucionais, eu não estou me referindo apenas aos tomadores de decisão, mas estou me referindo também aos servidores públicos, aos técnicos, que, como bem colocou o Pedro Torres, são aqueles que estão produzindo essa informação que pode subsidiar planos de ação climática, mas que nem sempre tem força suficiente, né, para que, de fato, aquelas propostas sejam bem costuradas num plano ou às vezes são bem costuradas no plano, mas elas não se tornam realidade em função de outros interesses político-partidários, né? Então, eu penso que a minha fala aqui nesse final vai ser trazer um pouco do que eu venho aprendendo nessa reflexão sobre adaptação em cidades no contexto brasileiro, né? Assim como a tragédia do Litoral Norte mostra para a gente, né, que, de fato, a gente vem, e Célia apontou muito bem isso, né? Enfrentando a ocorrência de eventos cada vez mais frequentes, de magnitude mais severa, com impactos, né, que não eram sequer previstos nos nossos modelos, né? A gente ainda, quando olha a questão brasileira, a gente precisa considerar esse crescimento rápido de assentamentos urbanos, esse processo de urbanização desordenada que caracteriza a maior parte das nossas cidades, né? Essa legislação urbanística que ainda é muito descolada das dinâmicas urbanas e da própria produção do espaço urbano. A gente precisa olhar atentamente a desarticulação de políticas setoriais, ou seja, como as políticas elas não se conversam. A gente tem políticas relacionadas à preservação e qualidade ambiental, políticas relacionadas à habitação, mas que dificilmente elas atuam de forma integrada, o que dificulta, inclusive, uma qualificação mais integrada desses espaços urbanos, né? A segregação socioespacial, como a gente bem discutiu aqui nesse evento, é uma característica marcante, né? Não só nos grandes centros urbanos, né? E obviamente, agora, né, a gente tem a ocorrência, como eu disse, desses eventos extremos, e que vão intensificando esses episódios de alagamentos, de enchentes, de deslizamentos, de efeitos de ilha de calor, né? Resultados também dessa expansão histórica, né, dessas áreas, de como isso vem acontecendo, dessa redução de áreas verdes, do negligenciamento daquilo que a gente chama de infraestrutura verde, de infraestrutura azul, né, enfim, que não só trazem, né, todos esses eventos, ou aceleram, impulsionam esses eventos, mas trazem também uma série de danos à qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos, né. Então, a gente coloca aqui os acontecimentos do litoral do norte, mas a gente pode pensar, né, os acontecimentos recentes em Petrópolis, Baixada Santista, em Minas, Paraná, Vitória, Recife, Itajaí. Ou a gente pode olhar no outro extremo, as secas no Nordeste, na Amazônia, agora na região Sul, né? As enchentes sem precedentes que a gente também vem registrando, né, em várias partes do Brasil, ou seja, nenhum canto do Brasil passa despercebido desses efeitos climáticos, né? E é importante que a gente lembre que esses eventos e os seus efeitos, eles são imunes à filiação política, eles são imunes, né, aos limites jurisdicionais, ou seja, né,
eles estão acontecendo independentemente de quem ocupa o poder político partidário, né, independentemente dos limites que a gente coloca em termos de jurisdições, mas as consequências, as piores consequências, elas são endereçadas para os grupos mais desfavorecidos, excluídos e vulnerabilizados, que já lutam, né, contra a pobreza, marginalização e outros tipos de questões associadas ao racismo estrutural, como a gente bem colocou. A gente fez, nesse âmbito desse estudo que eu estou mencionando, a gente olhou algumas dimensões que a gente entende que são bastante importantes quando a gente olha a capacidade dos governos locais de avançar nessa agenda climática, ou seja, considerando todo esse cenário, como é que os governos deveriam, né, ou que dimensões interferem, na verdade, para que os governos avancem ou não nessas questões. E entre as dimensões que a gente olhou, né, nessa pesquisa a gente trabalhou com fatores cognitivos, ou seja, percepção de risco, nível de consciência, que podem ou não motivar, né, uma estratégia, uma resposta mais endereçada a essas questões todas que eu coloquei, a questão de recursos humanos, recursos de informação, recursos econômicos, né, fatores organizacionais, inclusive, né, como é que os municípios se situam em relação a arcabouços regulatórios, a rotinas, práticas administrativas, aspectos políticos, como vontade política, o nível de comprometimento que podem facilitar ou dificultar, na verdade, essa agenda, e dinâmicas locais de planejamento urbano, né? Particularmente, né, essas pressões do setor privado, sobretudo do setor imobiliário, a falta de fiscalização, esse descompasso enorme que existe entre a escala de questões urbanas e a extensão de autoridade do governo local. E quando a gente olhou, né, esse conjunto de dimensões e aplicou nos estudos que a gente fez em grandes cidades brasileiras, aí não estou me referindo propriamente ao litoral, e essa região afetada, mas a gente imagina que a gente consegue fazer essa extrapolação para praticamente todos os municípios no Brasil, a gente identifica importantes elementos críticos que estão presentes, eu diria, não só na governança climática no Brasil, mas na governança socioambiental como um todo, né? A gente tem desconexões entre políticas setoriais, uma falta de definição de responsabilidades, de prioridades, uma perspectiva ainda muito burocrática de procedimentos formais, né? O Pedro Torres até disse, né, colocou uma das flechas, né, essa militarização nas respostas diante desses eventos que incorrem perdas e danos, né, e quais são os impactos disso, um sistema de planejamento político institucional bastante ineficaz, né, um patrimonialismo que ainda controla muito os órgãos, os contratos públicos, né, uma perspectiva muito utilitarista do ponto de vista político, fortemente influenciada também por tendências, interesses políticos bastante hostis às questões socioambientais, grupos de pressão que fazem esses lobbies constantes por mudanças que beneficiam determinados setores em detrimento do interesse público, né, e uma fiscalização bastante insuficiente e inadequada na governança desses regulamentos e desses marcos vigentes. De um outro lado, eu acho que também um elemento que a gente trouxe nos nossos estudos sobre cidades e mudanças climáticas é a necessidade de enquadrar essa discussão de adaptação ao que a gente entende ou ao, né, que a gente imagina ser um desenvolvimento sustentável que, de fato, combata a pobreza, que proteja o meio ambiente, a biodiversidade, os entes mais que humanos, concilie projetos de infraestrutura básica que possam reduzir vulnerabilidades e melhorar o bem-estar dos indivíduos e dos ecossistemas. Então, a gente também observou que a gente precisa qualificar essa discussão que a gente faz sobre adaptação climática, né? Para que isso não fique no panorama de uma aposta muito forte de que um plano resolva as ações, mas que os municípios entendam como é necessário fazer uma série de ajustes em diferentes setores, né? Uma perspectiva de evitar mal adaptação, de evitar, inclusive, aumentar ainda mais a vulnerabilidade, a exclusão de determinados grupos e de fato, poder minimizar os danos daquilo que se rotulou, né, para concordemos ou não, como um novo normal, né? Eu gosto muito de uma frase da geógrafa Harriet Buckley, eu sempre estou repetindo ela, porque para mim ela é muito emblemática do que a gente está vivendo, né? A emergência climática, né? A crise climática é uma condição da nossa sociedade. Enquanto condição, o que isso significa? Que tipo de implicações isso tem? Será que a gente vai esperar outros eventos trágicos, como esse do Litoral Norte, ou como tantos outros que antecederam,
para ainda resistir ao enfrentamento das causas, né, desse problema, né? Fica aqui, Pedro, a minha provocação e um agradecimento mais uma vez ao público que nos acompanha, a você pela organização e liderança aqui nesse evento e aos meus colegas pelas falas brilhantes. Muito obrigado, Gabriela. Eu acho que você fez uma síntese muito sólida, inclusive reforçar muito uma ideia que com Pedro Torres eu tenho também aprendido, porque apesar dos meus 70 anos, eu continuo aprendendo sempre muito, é sobre a gentrificação verde, não? Que também tem muito a ver com o que acontece no litoral. Só para falar, a palavra gentrificação, palavra que rima, não? Que dialoga com a ideia da exclusão, não? Então, e isso não se repete apenas no litoral, mas nas nossas cidades. Então, há uma recorrência dessas questões que é muito importante ressaltar isso. E eu acho que os aspectos que você levantou também são fundamentais. Um outro aspecto que me parece que vale a pena destacar, que é a questão da descontinuidade administrativa. Quando as boas práticas acontecem, nem sempre elas se mantêm, não? Por conta dessa lógica perversa que marca a nossa gestão pública, muitas vezes. Então, também existe uma questão fundamental, quem está no território, de sempre estar lutando para garantir a continuidade das políticas públicas que estão dando certo. Tem alguns exemplos que foram mencionados ao longo do tempo, que é a questão, por exemplo, do que aconteceu no bairro Cotas, não? E a forma como se deu uma resposta que parece que foi bastante importante até para evitar situações mais perigosas, não? Mas, de qualquer maneira, o tema importante que, do meu ponto de vista, tanto dois Pedros e a Gabriela mencionaram, que é a ideia da mal adaptação, não? Ou seja, trazer essa questão também à tona, porque é fundamental. As soluções não podem ser pragmáticas, as soluções têm que ser realmente fortalecidas, buscadas em consonância com a própria população. Não dá para estar, senão nós entramos nessa lógica, seja da militarização, seja do top-down, não? E a questão no litoral norte, eu acho que ela traz à tona justamente vários componentes, até pela topografia e as poucas espaços para resposta, não, Pedro Rezende, não? Os espaços que são muito delimitados, até porque, enfim, se ocupou de uma forma que não era para ser ocupada, basta ver os mapas que a Célia mostrou, não? Eu não sei o que aconteceu com a Fernanda, porque ela se comunicou, deve ter tido algum problema de comunicação, porque eu até passei para ela o link e tudo isso. Nós tivemos apenas uma pergunta que foi endereçada a Célia. Eu acho que agora tem mais uma. Sim, uma para a Célia e outra para o Pedro. A pergunta para a Célia, enfim, eu acho que de alguma maneira alguns aspectos já foram tocados. Ela está falando sobre a questão dos riscos, não? Que são agravados pelas mudanças climáticas, pelo avanço do nível do oceano, e sua opinião, que medidas deverão ser tomadas. Eu acho que alguns aspectos já foram levantados. E em relação, essa pergunta foi feita pela Ana Fernandes Xavier. E para o Pedro Torres, foi a pergunta feita pela Cristina Bestetti Costa, que é a questão da governança nacional, a necessidade de uma governança nacional para enfrentamento das mudanças climáticas, se a apresentação recente do Ministério que se propõe como Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática e da Transversalidade, se isso vai ter como isso vai repercutir, digamos, nas políticas públicas. E ainda ela pergunta sobre a questão de perdas e danos, se considera como os efeitos negativos da mudança climática, das quais as pessoas não foram capazes de lidar, e aqui ela diz, ou se adaptar a uma chuva extrema como esta, prevista pelos sistemas de alerta e essas áreas indicadas em tantos planos, como estabelecer diferentes parcelas de responsabilidades pelos impactos. São perguntas assim bastante provocativas, e vocês têm até às 5:30 para poder responder essas perguntas.
mas eu também queria também reforçar a minha solidariedade e dizer assim de quanto que ver tudo isso que aconteceu e, ao mesmo tempo, dizer que realmente eu acho que a imprensa, de uma certa maneira, se comportou de uma forma bastante responsável e pouco sensacionalista. Eu diria assim que ela buscou dar um tom assim de muito engajamento até, não, com a própria presença de repórteres, não. Então eu quero dizer isso, que também é importante destacar para a gente nem sempre estar falando mal dos meios de comunicação, considerando que tem alguns meios que praticamente tomam conta, não, digamos, do próprio público em nível nacional. Então, Célia e Pedro. Célia, você tem 5 minutos. Eu acho que, como você falou, né, acho que a pergunta é bastante pertinente, né? Como você falou, vários aqui, né, os dois Pedros, né, a Gabriela também, e você mesmo tocou, né, em várias questões importantes aí, né? Eu acho que tentar responder aí as flechas do, do Pedro Torres, né? Se a gente pudesse pegar cada flecha dessa e dizer, olha, vamos fazer isso, né? Não é fácil, claro, mas eu acho assim que uma questão muito importante que a própria Gabriela levantou é a questão da percepção, né? Da percepção e da sensibilização. Isso eu tenho trabalhado muito assim, né? Porque escorregamento, as pessoas enxergam, elas têm mais condição de enxergar do que, por exemplo, uma praia que está, né, a erosão, que só vai enxergar quando ficar batendo ali, que destruir, né? Mas que são processos, por exemplo, diferentes, né? O escorregamento é algo que choveu muito, tal, a coisa pode cair, né? A erosão costeira, por exemplo, né? Porque foi colocado, né? A pessoa que fez a pergunta falou do nível do mar subindo, né? Esses eventos intensos aí perigosos estão acontecendo cada vez mais, né? E a gente não está fazendo muita coisa, né? O que eu tenho percebido, assim, né? É que as comunidades, né, que quem está ali, né, na linha de frente, né, quem está sentindo, né, e quem está vendo as coisas acontecerem, elas têm um poder que elas nem sabem o poder que elas têm, né, de trabalhar em pró, né, e vamos dizer assim, e trabalhar junto com os gestores públicos, na verdade, ou, né, ir lá cutucar, né. Eu estou vendo assim algo que está acontecendo, por exemplo, em Caraguatatuba, com a revisão do plano diretor, e que é algo incrível, assim. Eu não vi, tem um grupo que está, não, e esse plano diretor não, né? Eu acho que vem bem, toda essa tragédia que aconteceu agora vem bem assim como um suporte para esse grupo de stakeholders aí, né? De pessoas de vários, enfim, de todos os atores sociais que estão nesse grupo, assim, discutindo, não, isso não funciona para a gente, não vai funcionar para a gente. Esse plano diretor quer algo que vai botar o município abaixo, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu acho que vem bem daí, né? Eu acho que vem por aí a resolução dos problemas, e como você falou, né? E como o Pedro também falou, bom, Pedro Torres, plano de adaptação de cima para baixo não funciona, tem que ser de baixo para cima mesmo. Plano de adaptação, para mim, eu acho que tem que ser por aí, né? E participação de toda a sociedade, todos os atores envolvidos diretamente com os problemas. Muito obrigado, Célia. Pedro Torres, e depois também o Pedro Rezende e a Gabriela também podem estar comentando. Agradeço a pergunta, né? É um desafio que está posto, né? Essa forma da governança, né? Eu acho que é um desenho a ser feito, ser construído, pela maneira que está. A sensação é que não há essa resposta procedimental, fluxograma, né? Disso de uma maneira muito clara, ainda mais com mudança ministerial de um governo que começou há 2 meses. Então, eu entendo que tem que ter um gerenciamento, uma governança disso muito clara. Eu apostaria minhas fichas que isso deveria ficar mais no meio ambiente, e, de novo, ficar no meio ambiente não significa o meio ambiente fazer tudo, ao contrário, mas justamente poder coordenar, né? O Ministério da Desigualdade Racial, dos povos tradicionais, da integração nacional, né? A defesa civil, né? Enfim, e todos esses esforços, ter essa liderança. Isso a gente não viu
né? A gente não viu isso, pelo contrário, né? A gente viu o Ministério do Meio Ambiente chegar muito tarde nesse evento, né? Seja por rede social, seja com a presença física, né? E a mesma coisa no Sul, né? A mesma coisa com a estiagem, onde a gente vê a presença forte lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, né? Então, assim, quem é que fala, né? E é importante, como a gente está falando de comunicação aqui, quem é que está falando, né? Pensar isso, né? Então, assim, chegou um momento que estava o IPT falando, o CEMADEM falando, o INPE falando, né? A Simone Tebet parece querendo falar, mas não falava, porque ela estava no Guarujá, né? Tinham 2 ministros nessa situação. Fiquei até impressionado, a ministra da Gestão estava em São Sebastião, também, enfim, então, assim, essa governança ainda precisa ser afinada, precisa ter um sistema, né? Bom, teve um evento desse, seja de seca, seja de chuva, seja de queimada, seja de o que for, de elevação, né? Qual o protocolo, né? A gente cria um gabinete, né? E a partir disso a gente acessa aqui fundo. Por isso também eu pontuei a importância de que esses recursos, isso eu até aprendi com a Gabriela de Júlio, né? A adaptação disputa recursos com questões básicas no Brasil, né? Se a gente for disputar perdas e danos com adaptação, né, a gente vai ter um problema muito grande aí, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é o recurso para essas reparações, tragédias, né? E o que é uma coisa que a gente vai pensar mais a longo prazo, né? Falando aí de 30 a 40 anos. Senão a gente vai ficar, e a Célia sabe bem, isso também já me ensinou, vai ficar fazendo revitalização de orla, né, Célia? O tempo inteiro, né? Todo ano, né? Todo ano, o litoral cai a orla, faz de novo, gasta dinheiro, faz a orla, cai de novo. Né, tem um evento que faz isso. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco nisso e hoje não está desenhado. Tem a expectativa de um seminário a ser organizado pelo Ministério do Meio Ambiente para discutir essas questões, né? Então, acho que tem aí espaço também para uma janela de oportunidades, usando uma linguagem aí, que a gente usa muito na academia, para pensar isso junto, né? E tentar incidir da melhor forma possível para que essa linha de crédito para fundo de adaptação não vire uma panaceia, né? E a gente veja aí um aumento do problema e não uma resolução. Obrigado, Pedro. Bom, a gente está quase finalizando, não? Pedro, posso só acrescentar um dado? Eu vou passar a palavra tanto para Pedro como para a Gabriela. É só para não perder a ideia do Pedro Torres aqui, e não querendo já roubar o teu espaço, Pedro Rezende, já volta a palavra para você rapidinho, mas é só para a gente situar nessa pergunta que foi feita também sobre as ações que devem ser endereçadas e em que momento estratégias de recuperação de danos e da adaptação competem entre si. E é um dado bem rapidinho, Pedro, que eu compartilho aqui. Quando a gente fez o nosso índice de adaptação urbana, né, e a gente aplicou esse índice no estado de São Paulo como um todo, então não vou fazer um zoom só no litoral norte agora, eu vou falar do estado de São Paulo como um todo, né? E esse índice é baseado em 5 dimensões e 20 e poucos indicadores. A gente olhou habitação, mobilidade urbana, uma perspectiva de produção agrícola sustentável nas cidades, gestão ambiental e gestão de riscos climáticos, né? Com base na pesquisa Munique de 2018, somente 32% dos municípios do estado de São Paulo possuíam, naquele momento, um plano municipal de habitação. 70% dos municípios, mais ou menos, não possuíam ou possuíam apenas um dos instrumentos que a gente considerou na dimensão gestão de riscos climáticos, nesse caso, só a presença de defesa civil. E aqui, obviamente, um ponto importante, acho que a Célia deve concordar comigo, na maior parte dos municípios a gente sabe que a defesa civil atua com falta de recursos humanos, com falta de recursos técnicos, com falta de recursos tecnológicos, de maneira bastante precária, infelizmente, né? Menos de 30% dos municípios do estado tinham leis ou instrumentos correlatos de proteção ou controle de meio ambiente, né? Só 14% tinham leis focadas na proteção de biodiversidade. E apenas 17% possuíam, naquele momento, um plano municipal de redução de riscos relacionados às questões que a gente vem discutindo aqui no nosso webinar hoje. Então, acho que a gente tem um retrato também para pensar que o buraco é muito mais embaixo. A gente não está falando só da existência ou não de um plano de adaptação, de recurso para isso. A gente está falando de instrumentos mínimos, que a maior parte dos estados
dos municípios do estado de São Paulo não tem. E com certeza a gente está extrapolando agora esses dados para o Brasil como um todo, a gente já fez esses cálculos, eu posso assegurar para vocês que a situação é mais grave ainda quando a gente extrapola e abre esse zoom para o Brasil, né? Então, realmente a gente tem aí muitos desafios pela frente quando se trata dessa equação perversa que a gente mencionou aqui. Inclusive, quando a gente acompanha os dados do CEMADEM sobre o número de pessoas em situação de risco no Brasil e o número de municípios, é assustador, não? Exatamente essa equação aí colocada nesse nível dos municípios ainda nos deixa mais preocupados ainda, porque as tragédias estão anunciadas, não? Se não houver esse controle. Por outro lado, enfim, a resposta em nível de governo, ou seja, é um governo que começou agora só de sobressaltos, não? Políticos e climáticos, enfim. E aí a gente tem que aguardar um pouco, mas, de qualquer maneira, eu acho que um evento como este do IA e outros que faremos é para chamar a atenção também para as agendas que não podem ser deixadas de lado. E eu acho que isso que neste evento, enfim, que nos propiciou a oportunidade, o IA, e que a Gabriela comigo, apresentamos, nos permite trazer para vocês, aqueles que nos assistiram, não? Que foi um público bacana, e, enfim, que fica disponível no site do IA de qualquer maneira. Mas eu prometi ao Pedro Rezende que ele iria falar, então não é que eu vou deixá-lo fora, mas eu já aproveito para agradecer a todos que nos assistiram e dizer assim, um enorme prazer de ter compartilhado essa tarde com vocês, Célia, Pedros e a minha parceira Gabriela. Obrigado, Pedro. Eu prometo fazer um comentário de 1 minutinho, bem rápido, sobre a sua observação sobre a falta de espaço, né, de ocupação em São Sebastião. Acho que esse é um tema bastante importante. Na verdade, existe espaço, né, que o espaço está urbanizado de uma forma que parece não existir espaço, né? Então, e muito dessa construção dessa região, né, dessa área de exclusividade branca, ela está vinculada a isso. Tem uma parte do território que passa quase o ano inteiro vazia, e uma outra parte tem um monte de gente apinhada, né? Tipo, é muito mais denso, é quase absurda a diferença entre um território e outro. Então, tanto é que o governador, quando promete a construção de novas casas, ele abre espaço em algum lugar. Então, mais uma questão de como o poder público se organiza para enfrentar esse padrão de urbanização que segrega, e menos uma questão de se tem espaço ou não. Também é uma questão de modelo de urbanização, portanto, né? Porque a gente precisa mudar não é só uma questão do que fazer com os territórios vulneráveis, mas do que fazer com os territórios exclusivos que foram construídos esse tempo todo, que se mantêm se excluindo, pagando para continuar excluídos. E acho que, só para complementar, a importância da articulação disso para a governança, e aí, olhando para o Ministério das Cidades, a gente está num período de construção, de retomada do Minha Casa Minha Vida, e é importante que esse tipo de investimento, que vai chegar nos municípios, que vai produzir casa, inclusive já foi prometido pelo presidente para São Sebastião, que seja entendido também como recurso para adaptação. Não é um recurso para a produção imobiliária barata, né? Ele precisa ser entendido de forma articulada, como uma forma de enfrentar os problemas de fato que esse território enfrenta. Então, acho que só para fechar assim, e tentar amarrar minha fala. Bem pontuado, Pedro. Eu acho que é isso mesmo. Essa cara do litoral é isso, não? A que eu falei, do que tem, do que não tem e o que isso representa, não? Mas, por outro lado, o programa Minha Casa Minha Vida, que tem uma série de deficiências, precisa se colocar numa perspectiva de ser fortemente ancorado na visão da resiliência, porque senão vai repetir o mesmo modelo, não? Bom, muito obrigado a todas e todos. Foi uma tarde muito proveitosa. Agradeço muito. Muitas provocações foram feitas e continuaremos, independente de não ter que falar só em contexto de tragédia, mas não esquecendo da tragédia, porque ela está marcada na história do litoral, assim como está marcada a história de Caraguatatuba em 1967, não? Um forte abraço a todo mundo e muito obrigado. E muito obrigado ao apoio do IA, do Sérgio e da Sandra também, que
sempre colaboram demais com a gente. Obrigada, Pedro. Obrigada, Célia. Um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Para vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Tchau.